A Sociedade dos Desbravadores, Sombras de Elysium. Prólogo. O despertar das sombras antigas. Nas profundezas esquecidas e labirínticas de Etheria, onde as montanhas imponentes de Cara-Dûm se erguiam como sentinelas colossais e eternas, cravadas no horizonte como dentes de um dragão ancestral adormecido, os ventos gélidos e incessantes carregavam sussurros de eras perdidas, ecos de batalhas travadas em tempos imemoriais, que ainda ecoavam nas fendas rochosas e nas cavernas ocultas. A grande ruptura, aquele cataclismo épico que quase rasgara o véu delicado da realidade 500 anos atrás, não fora meramente uma guerra caótica de magos ambiciosos seduzidos pelo poder proibido, fora orquestrada por figuras sombrias como Elysium, um feiticeiro cuja ambição transcendia os limites da mortalidade humana, élfica ou anã, uma fome insaciável por domínio que o impulsionava a desafiar os deuses e o tecido mesmo do universo. Banido de Taris pelo sábio Aravon, após um ritual falho e devastador que invocara entidades horrendas do vazio além das estrelas, ceifando vidas inocentes e quase liberando horrores indizíveis que devorariam almas e distorceriam a matéria em formas grotescas, Elysium fugira para o exílio nas cavernas esquecidas. Um labirinto subterrâneo vasto e traiçoeiro, onde o tempo se dobrava como um pergaminho antigo, fluindo em ritmos irregulares, e a magia negra florescia como fungos venenosos e luminescentes que pulsavam com energia profana. Ali, nas profundezas úmidas e opressivas das cavernas, iluminadas apenas por cristais negros que absorviam luz em vez de refleti-la, Elysium tecera planos seculares e intrincados, uma teia de intrigas que se estendia por décadas, manipulando eventos de longe como um mestre marionetista invisível. Sua mentoria Gorlax fora apenas um peão em um jogo muito maior, reconquistar Taris não por mera vingança pessoal ou saudade corrompida, mas para romper o véu da realidade completamente, fundindo a Etheria com o vazio infinito e tornando-se um deus supremo das sombras, um ser onipotente que controlaria o fluxo da existência. Seu poder, amplificado por artefatos proibidos forjados nas fornalhas da ruptura, relíquias que sussurravam segredos do caos primordial, permitia ilusões tão vívidas que enganavam até os mais sábios e profetas, e feitiços que manipulavam mentes a distâncias vastas, plantando sementes de dúvida, medo e traição em corações outrora puros. Enquanto Taris, a cidade sagrada de muralhas cristalinas e harmonia interracial, celebrava a vitória aparente sobre Gorlax com festas grandiosas iluminadas por fogos arcanos que dançavam no céu noturno como constelações vivas, e contos de heróis ecoando pelos salões amplos e ecoantes, uma voluta solitária de fumaça negra, o resíduo persistente e maligno de Gorlax, uma essência que se recusava a dissipar completamente, serpenteava pelas trevas das cavernas, atraída como uma mariposa para a chama profana da presença de Elysium. O feiticeiro, com cabelos negros como a meia-noite eterna e olhos que ardiam como brasas infernais em um poço sem fundo, sorriu no escuro, seus lábios se curvando em um arco cruel e satisfeito. Meu pupilo falhou em sua forma bruta, mas serviu seu propósito divino. Agora, as sombras verdadeiras se erguem, tecidas de traições e ilusões que partirão corações e alianças. Ele estendeu uma mão pálida e veiada de veias negras pulsantes, absorvendo a fumaça em sua essência, fortalecendo-se para o próximo ato de seu grande esquema. Em Arcaven, a Academia de Magos nas colinas verdejantes de Eldrath, Elandor Voss sentia um presságio sutil, mas insistente em sua cicatriz serpenteante, um latejar ritmado que o acordava de sonhos sombrios e agitados, onde visões de trevas engolindo estrelas o atormentavam. Paz conquistada com sangue e sacrifício era ilusória, uma frágil casca sobre um vulcão de caos prestes a erupcionar. As sombras de Elysium já se infiltravam nos cantos mais remotos de Etheria, sussurrando divisões e traições que ameaçavam desfazer a união forjada na batalha anterior. Capítulo 1. Ecos de vitória e dúvidas crescentes. Meses se passaram desde a derrota aparente de Gorlax no Monte Sombrio, e Taris pulsava com uma vida renovada e vibrante, como se a cidade sagrada tivesse emergido de um longo inverno para abraçar a primavera eterna. As muralhas de cristal vivo, extraídas das profundezas da terra e infundidas com magia ancestral, reluziam sob o sol radiante de um céu azul sem nuvens, refratando a luz em arco-íris dançantes que pintavam as ruas de cores vivas e simbólicas. Mercados fervilhavam com uma sinfonia de vozes e aromas, elfos altos e graciosos trocando joias élficas intricadas, forjadas em folhas eternas e pedras lunares,
por ferramentas anãs robustas e práticas, marteladas em ferro estelar que nunca enferrujava. Humanos barganhando poções borbulhantes de cura com feiticeiros que flutuavam em nuvens sutis de poeira arcana, cheirando a ervas exóticas e incenso místico. Anões rindo alto, enquanto exibiam machados rúnicos que cantavam hinos de batalha ao serem erguidos. O grande salão, com seu domo de vidro encantado que mudava de forma ao luar, ecoava com festas em honra dos heróis, onde bardos élficos tocavam harpas que evocavam memórias vivas, e contos de bravura eram narrados com detalhes vívidos, imortalizando sacrifícios como o de Durek Stonefist. Elandor Voss, agora um nome lendário aos 33 anos, caminhava pelos jardins exuberantes da cidade sagrada, onde flores luminescentes desabrochavam ao toque de magia, e fontes cristalinas sussurravam profecias suaves aos ouvidos atentos. Sua cicatriz no braço esquerdo, aquela marca serpenteante e irregular de uma maldição antiga, latejava fracamente como um aviso distante e persistente, um eco de trevas que se recusava a ser silenciado completamente. Ele retornara a Arcaven brevemente após a batalha, para relatar os eventos e recrutar aliados, mas fora convocado de volta a Taris por Aravon, o ancião, que via nele não apenas um guerreiro habilidoso, mas um líder emergente, com a resiliência necessária para guiar a sociedade nos tempos turbulentos que se avizinhavam. A vitória sobre Gorlax foi um passo crucial, mas as sombras persistem como raízes profundas sob a terra fértil, dissera Aravon em uma reunião privada. Sua barba branca tremendo ligeiramente com preocupação, seus olhos sábios refletindo o de séculos de vigilância. Elandor reuniu com seus companheiros inseparáveis em uma taverna acolhedora nas bordas do mercado, onde o ar cheirava a pão fresco encantado e cerveja anã forte. Talira Keen, cuja mente afiada e analítica agora equilibrava com maestria as forças da magia branca e negra, sentava-se ao seu lado, seus cabelos negros cacheados caindo como cascatas sobre ombros que carregavam o peso de conhecimentos profundos. Seu romance com Silver e o Wind Whisper florescera em noites longas de conversas profundas sob as estrelas de Taris, onde eles trocavam segredos da alma e feitiços híbridos que fundiam a graça élfica com a determinação humana. Brannock Hale, adaptado à prótese encantada forjada por Forgar em seu braço perdido, mantinha seu humor despojado e contagiante, aliviando as tensões do grupo com piadas que ecoavam pelas paredes de pedra, mas agora com uma profundidade nova forjada no fogo do sacrifício, uma maturidade que o tornava mais do que um alívio cômico, um pilar de lealdade inabalável. Silveril, o elfo imortal de olhos violetas penetrantes e cabelos prateados como folhas outonais ao luar, compartilhava visões de um futuro incerto, sua graça eterna marcada por uma melancolia sutil que só os séculos podiam imprimir. Lyrian Starweave, a feiticeira elfa de aparência jovem, mas com sabedoria acumulada de eras, tecia escudos protetores invisíveis ao redor da cidade, seus feitiços de luz pura pulsando como estrelas capturadas em teias arcanas. Novos aliados se juntavam à sociedade, expandindo sua rede. Uma jovem anã chamada Kyra Ironvein, herdeira direta do legado de Durek Stonefist, com força inabalável nos músculos compactos e um machado que cantava runas antigas ao ser brandido. Sua personalidade teimosa e honrada refletindo o espírito indomável de seu povo. E um humano misterioso chamado Riven Shadowstep, um espião recém-chegado de Arcaven especializado em infiltrações sombrias e disfarces ilusórios, cuja personalidade enigmática e reservada escondia um passado turbulento de traições superadas e redenções conquistadas a duras penas. O apoio dos profissionais humildes continuava vital para a sociedade, formando o alicerce invisível de sua força. Ferreiros como Forgar o Incansável, um humano musculoso e calejado, que martelava armaduras inquebráveis em fornalhas vulcânicas improvisadas, infundindo-as com ligas arcanas que repeliam ilusões e sombras. Fazendeiros como Elara, a Nutridora, uma elfa terra-a-terra com mãos hábeis que cultivava plantas sensíveis em hortas encantadas, criando ervas que detectavam mentiras e dissipavam visões falsas. Marceneiros como Thorn o Moldador, um anão meticuloso que talhava bastões e varinhas de madeira ancestral, infundidas com espíritos da floresta que revelavam traições ocultas e amplificavam feitiços de verdade. Mas dúvidas crescentes pairavam sobre Taris como nuvens escuras no horizonte de um dia ensolarado. Rumores de visões sombrias assolavam a cidade. Moradores relatando sonhos vívidos, onde Gorlax retornava das cinzas,
sussurrando traições e segredos que dividiam famílias e amigos. Elandor investigava pessoalmente, interrogando testemunhas em becos estreitos e salões comuns, descobrindo que essas visões eram ilusões sofisticadas, plantadas por uma força maior, Elysion, cuja presença etérea se infiltrava como névoa sutil, explorando fraquezas emocionais forjadas na batalha anterior. Em uma reunião tensa do Conselho da União, no coração do grande salão onde ecos de vozes antigas ressoavam como fantasmas, Aravon revelou uma profecia antiga decifrada de um tomo élfico perdido. As sombras do banido retornarão das profundezas, dividindo aliados com mentiras tecidas de verdade, antes de devorar o todo em vazio eterno. Talira, consultando tomos enviados de Arcaven e cruzando referências com pergaminhos de Taris, decifrou que Elysion buscava o Cetro do Vazio, um artefato lendário perdido nas cavernas esquecidas, capaz de romper o véu da realidade e invocar hordas do vazio. Devemos partir para lá antes que ele o encontre, declarou Elandor, sentindo sua cicatriz queimar com intensidade crescente, como se o destino o chamasse pessoalmente. Mas o primeiro plot twist veio como um golpe inesperado durante a reunião. Riven Shadowstep, o novo aliado espião, foi exposto por uma visão profética de Lyrien como um agente duplo plantado por Elysion, sua lealdade questionada quando imagens o mostraram sussurrando segredos para sombras invisíveis. Eu fui forçado, confessou Riven em pânico, caindo de joelhos perante o conselho, revelando um passado onde Elysion possuíra sua família anos atrás, forçando-o à espionagem sob ameaça de morte eterna. A sociedade debateu longamente, com Silveril defendendo perdão pela imortalidade que lhe ensinara misericórdia, e Kyra argumentando por punição pela honra anã que exigia justiça. No fim, eles o perdoaram condicionalmente, usando um feitiço de Lyrien para selar sua mente contra futuras possessões. Mas a dúvida plantada abalou a união, criando rachaduras sutis que Elysion exploraria. Capítulo 2. A jornada para as Cavernas Esquecidas. A Sociedade dos Desbravadores partiu para as Cavernas Esquecidas em uma expedição perigosa e árdua, cruzando paisagens variadas e hostis de Etheria, montanhas traiçoeiras de Cara-Dûm, onde ventos uivantes carregavam neve encantada que congelava almas tanto quanto corpos. Florestas assombradas, onde árvores retorcidas sussurravam mentiras que testavam a sanidade, e vales ocultos pontuados por ruínas da ruptura, onde resquícios de magia instável distorciam a realidade em bolhas de caos. Elandor liderava o grupo com determinação estoica, sua cicatriz servindo como compasso interno para trevas, guiando-os através de caminhos ocultos revelados em mapas antigos de Taris. Ele refletia sobre sonhos recorrentes onde via Elysion como um espelho distorcido de si mesmo, ambos marcados por perdas profundas na infância, mas escolhendo caminhos opostos. Elandor pela luz da união, Elysion pela escuridão da dominação. Talira e Silveril aprofundavam seu laço romântico durante as vigílias noturnas, ao redor de fogueiras encantadas que repeliam criaturas noturnas, compartilhando magias híbridas que fundiam a luz eterna élfica com as sombras controladas humanas, criando feitiços inovadores de detecção que revelavam ilusões antes que elas atacassem. Bernok, com sua prótese agora uma extensão natural de seu corpo, treinava diariamente com Kyra Ironvein, seus duelos ecoando risadas e grunhidos enquanto o machado dela colidia com escudos ilusórios dele, transformando fraqueza em força e forjando uma amizade improvável entre humor humano e teimosia anã. Ao longo da jornada, emboscadas de ilusões orquestradas por Elysion atacavam o grupo, visões de aliados traidores manifestando-se como aparências reais, forçando confrontos emocionais e físicos que testavam laços. Em uma floresta nebulosa e opressiva, uma ilusão perfeita de Gorlax possuiu Kyra temporariamente, fazendo-a virar seu machado contra Bernok em um ataque furioso. Um sacrifício agonizante onde ela implorou morte para não ferir amigos, mas Talira a salvou canalizando um feitiço negro de extração, enfraquecendo-se fisicamente e emocionalmente. Plot twist veio na sequência. As ilusões não eram meras falsidades, revelavam segredos reais enterrados no subconsciente. Como Silveril confessando uma traição em sua juventude imortal, tendo abandonado aliados durante a ruptura por medo de perda eterna, o que abalou Talira profundamente. Como posso confiar em uma eternidade instável, quando meu coração mortal anseia por estabilidade? Eles alcançaram as entradas das Cavernas Esquecidas, um labirinto vasto de cristais negros que distorciam a realidade como espelhos quebrados.
ecos de vozes antigas sussurrando mentiras personalizadas que exploravam inseguranças individuais. Elysion os esperava nas profundezas, sua presença como uma sombra viva e pulsante, manipulando mentes para virar aliados uns contra os outros, com sussurros que ecoavam como verdades inegáveis. Capítulo 3. Traições e batalhas nas profundezas. Nas profundezas úmidas e claustrofóbicas das cavernas esquecidas, onde o ar carregava um fedor de enxofre antigo e cristais negros absorviam toda a luz natural, batalhas épicas irromperam contra os Minions de Elysion. Criaturas do vazio, manifestadas como sombras animadas com garras etéreas que rasgavam carne e alma, formas grotescas que se regeneravam de feridas como névoa recongelada. Sangue espirrava em paredes cristalinas irregulares, enquanto Silveril disparava flechas de luz élfica encantadas, perfurando as sombras com precisão letal e iluminando brevemente o caos. Kyrie esmagava inimigos com golpes de machado que ecoavam como trovões subterrâneos, runas brilhando ao contato e explodindo em fragmentos de pedra. Lírien tecia escudos de luz estelar que dissipavam ilusões como sol derretendo gelo, revelando caminhos ocultos em meio ao labirinto. Elandor enfrentou visões pessoais de sua família morta, espectros invocados por Elysion que sussurravam culpas antigas, forçando-o a superar traumas da infância para liderar o grupo através de armadilhas arcanas que distorciam tempo e espaço. Um plot twist maior surgiu quando Aravon, o ancião, apareceu em uma visão projetada por um cristal negro, revelando-se como o irmão mais velho de Elysion, banido por ciúme fraterno durante a ruptura, onde uma disputa por poder familiar quase destruíra Taris. Eu o exilei para salvá-lo de si mesmo, mas criei um monstro, confessou Aravon, sua imagem tremendo com remorso. Elysion usou essa revelação para dividir a sociedade, possuindo Riven Shadowstep completamente e forçando a trair o grupo em uma emboscada interna. Batalha sangrenta irrompeu. Riven, olhos vazios brilhando com possessão, atacou Elandor com adagas ilusórias que cortavam tanto carne quanto mente, mas pereceu heroicamente ao lutar contra o controle interno, cravando sua própria lâmina no coração para salvar o amigo. Seu sacrifício redimindo um passado de sombras e inspirando o grupo a prosseguir com fúria renovada. Elysion revelou seu plano grandioso: usar o cetro do vazio, um bastão de obsidiana pulsando com energia primordial, para fundir o resíduo de Gorlax de volta à existência, criando um exército invencível de possessos que romperia o véu e inundaria Etéria com o vazio. Feitiços colidiam em explosões cegantes, fogo negro devorador versus luz unificada protetora, mortes ocorrendo tragicamente. Um aliado menor, um elfo auxiliar chamado Elowen, dilacerado por garras do vazio, seu grito ecoando como um lamento eterno pelas cavernas. Capítulo 4. O confronto final e redenção parcial. No coração pulsante das cavernas, uma câmara vasta onde o cetro do vazio flutuava em um altar de sombras coaguladas, Elysion empunhava o artefato com mãos trêmulas de poder, invocando portais do vazio que sugavam ar e luz, criando vórtices que ameaçavam engolir almas inteiras. A batalha climática irrompeu em fúria total, Elandor, sacrificando parte de sua magia vital, sentindo sua cicatriz queimar como ferro em brasa, enfraquecendo sua defesa arcana, mas fortalecendo sua resolução. Uniu o grupo em um ritual coletivo de luz unificada, fundindo magias branca de Lírien para cura, negra de Talira para controle e elemental de Silveril para equilíbrio natural. Elysion, em forma ampliada de sombra colossal, com tentáculos etéreos chicoteando o ar e olhos múltiplos ardendo como estrelas caídas, trocava golpes devastadores que abalavam as cavernas, rochas desmoronando em avalanches que quase soterravam aliados. Feitiços sangrentos voavam, bolas de fogo negro queimando carne, espíritos do vazio rasgando almas. Mas o ritual prevaleceu, o cetro explodindo em fragmentos que dissiparam a forma de Elysion parcialmente. Seu corpo etéreo se contorcendo e gritando em agonia antes de se dissipar em névoa fina, mas um fragmento pequeno e insistente escapando pelas fendas, carregando sua essência pelo desconhecido. Vitória parcial foi conquistada, as cavernas seladas por um feitiço coletivo que as isolava do mundo, ilusões dissipadas de Taris e o véu da realidade fortalecido temporariamente. Redenção veio na união reforçada, a sociedade marcada por perdas mas unida por sacrifícios, honrou os caídos em um funeral solene nas montanhas, onde lágrimas misturaram-se a promessas de vigilância eterna. Romances aprofundaram-se, Talira e Silveril jurando lealdade eterna,
Brannock encontrando consolo em amizade com Kyra, e Elandor emergiu mais sábio, sua cicatriz agora um símbolo de resiliência. Epílogo. Preparações para a queda. Taris se preparava para ameaças maiores, com a sociedade expandindo alianças e fortificando defesas. Elandor assumindo liderança plena ao lado de Aravon. Mas sombras persistiam. O fragmento de Elysion fundiu-se ao resíduo de Gorlax, em uma visão distante e ominosa, sussurrando: a queda das estrelas virá, e com ela o Eterno. A saga continuaria com heróis prontos para o próximo capítulo. A Sociedade dos Desbravadores 3, A Queda das Estrelas.